Paz, amados, tudo bem? Estamos aqui, acabei de chegar, fui levar meus filhos na escola e, bom, eu recebi uma pergunta esses dias, alguém me perguntando como é que eu comecei, como é que foi o início, né, do programa de apoio evangelístico. É bem interessante, né, a gente olhar para trás e ver um pouco como Deus tem agido. Eu tô aqui tomando meu mate, tá? Tá um pouco frio, né? Nós estamos na época do frio, por mais que hoje está quente, né, em relação aos outros dias, mas deu uma esquentada, isso é bom para quem vai lavar roupa, né? Aqui é assim, quando vem aquele frio assim, ó, aquele calor e daqui a pouco esfria de novo, é o tempo, as donas de casa é o tempo de lavar roupa e já, mas de hoje para amanhã já tá para esfriar, e tá ventando muito, é por isso que eu tô aqui dentro também, além da zoada da minha roupa. Mas vamos lá, eu sempre trabalhei com literatura, né? Graças a Deus, meus pais, eles sempre incentivaram a gente na igreja. Eu lembro desde pequeno a gente trabalhando com literatura, mas não era aquela coisa, sabe? Era mais aquele negócio de você ter o folheto para convidar as pessoas para vir para a igreja. Era muito isso, né? Não era uma questão de levar o evangelho através da literatura. Eu falo isso com toda sinceridade. Eu acho que é bom a gente falar sobre isso. E eu já tenho falado sobre isso, né, em outros vídeos, porque eu sei que tem muita gente que vai pra rua com o folheto na mão, mas e tem gente que já falou isso pra mim. Não, o folheto é só aquele negócio pra você abordar e dar alguma coisa pra pessoa, chamar a atenção e convidar pra igreja. É só isso aí. Irmão, eu não penso assim, tá? A literatura é uma forma de você fazer o evangelho chegar até as pessoas, porque o que está impresso ali é a mensagem do evangelho. Então, quem é evangelista, faz o trabalho, sabe muito bem disso aqui. Mas assim, eu não lembro direito a data, tá? Eu não sei se eu tenho gravado. Deixa eu colocar aqui de lado, que senão a água quente vai aqui em cima de mim, vai problema. Eu não sei se eu tenho gravado, se eu tenho escrito, aliás, né? Escrito no meu caderno. Eu acho que eu não tenho, se eu procurar, acho que eu nem tenho isso aí. Mas eu não lembro a data quando nós começamos a ter uma ideia aqui ainda no Paraguai, o meu cunhado juntamente com meu tio, e eles começaram a conversar sobre a questão da literatura. E o meu cunhado teve essa ideia, né, de trazer muita literatura para cá. E o projeto dele era atender o Paraguai, atender o Mato Grosso, os estados do Sul e a Argentina. Essa aí foi a proposta que ele teve, né, e apresentou para a missão. Então, conversa para cá, conversa para lá, fala com outro, e nós conseguimos trazer um container de literatura para cá, para Campo Grande. Eu falo nós porque quem estava fazendo tudo isso aí na realidade era o meu cunhado, não era nem eu. Mas o meu cunhado não sabia mexer no computador aí, e aí e quem tinha o computador era computador naquela época, 97, 98, por aí, era bem caro, né? Isso em 97, 98. Então, eu que ia pro computador, e na época a gente não tinha o Google Translate, nem eu falava inglês, nem ele, como até hoje eu não falo inglês, meu inglês é muito pouco, né? E o que a gente fazia? A gente escrevia um e-mail, uma carta, mandava pro meu primo, e o meu primo sabe muito bem inglês, traduzia pra gente e mandava novamente pra gente, né? Então era o processo da coisa. E aí nós fizemos o pedido, né? Apresentamos o projeto, a proposta, a missão, essa missão americana lá dos Estados Unidos, eles aceitaram. E aí foi quando entrou todo o processo da importação de trazer o material para cá. O material foi trazido para Campo Grande, foi guardado em vários lugares, houve todo um processo de envolvimento, né? De pessoas, para guardar a igreja. Eu lembro que foi guardado numa clínica, de um quartinho numa clínica, um monte de material, guardado outra quantidade numa igreja. Olha, meu cunhado fez aquela coisa, né? Só que assim, o tempo foi passando, uma coisa que nós aprendemos, de observação, eu observo que o meu cunhado ele não tinha o processo a logística de distribuição, né? Então imagina você receber um container com a literatura e você não tem uma logística para enviar para as pessoas. Era muito ele fazendo as coisas, ele sentia lá, hoje eu observando, né, eu vi isso aí, ele colocava as caixas no carro, era ele que levava para cá, para aquele lado. Então, assim,
para esse trabalho realmente funcionar e que não fique uma carga sobre uma pessoa, você tem que ter uma logística e tem que envolver o maior número de pessoas. Aí que tá o segredo da coisa, né? E isso com o tempo eu aprendi, mas na época eu não sabia e tá. E eu lembro que a gente tinha muito material aqui, tinha material não sei aonde, tá. Irmão, o tempo foi passando, esses materiais ficaram muitos anos nas mãos do meu cunhado e a gente trabalhando conforme a gente podia, né? E nós tínhamos material em espanhol, nós usávamos no Paraguai, nós tínhamos material em português, usávamos no Brasil. Esse material foi enviado para várias igrejas e a coisa foi indo. Nesse período, o meu cunhado ele começou a trabalhar muito, foi mudando um pouco o trabalho dele, ele começou a trabalhar muito na aldeia indígena. E eu comecei a ajudar muito meu pai na igreja, como no serviço pastoral, né? E eu vou saltar aqui uma série de detalhes, sabe? Porque também, só para que foi bom comentar isso aqui, para que os irmãos possam saber que a gente começou a trabalhar com a literatura, não foi tanto na Bolívia, né? Mas foi muito antes, ainda aqui no Paraguai. Então no Paraguai a gente fazia trabalho nas escolas, a gente ia nas colônias, casa por casa. Então assim, envolvia a igreja, envolvia outras igrejas, levava material, apoiava as igrejas, falava com o pastor, mandava material, tá? E todos os perrengues que você já imaginou a gente encontrou nessa época aí. De mandar material para a igreja não fazer, de mandar material para o evangelista para fazer um trabalho não fazer, tá? Então assim, tivemos vários tipos de problemas. Bom, e foi quando chegou na época, né? Deixa eu ir tomando meu mate aqui. Quero lembrar vocês que é bom lembrar que hoje meu cunhado, ele saiu daqui, aliás, ele saiu daqui do Paraguai, ele foi para o Equador. E lá do Equador, eu tô colocando foto aqui, né? Eu vou falando aqui nesses vídeos aqui, se eu tiver foto, eu vou colocando foto. E quando meu cunhado com a minha irmã estavam no Equador, eles vieram várias vezes à Bolívia, me ajudaram várias vezes na Bolívia, nas ruas, pregando, distribuindo a literatura, várias vezes. Eles vinham de carro do Equador até a Bolívia. E ficavam 1 mês, 2 meses comigo ali na Bolívia, me ajudando no trabalho. E depois retornavam, né? Quando eles estavam aqui no Paraguai também, várias vezes eles foram até a Bolívia, me ajudaram bastante na Bolívia. Então a gente trabalhava mais ou menos assim, né? Hoje eles foram para os Estados Unidos, já estão mais de 10 anos nos Estados Unidos, meus pais estão para lá também, e etc. Mas, irmão, quando chegou mais ou menos o ano de 2004 para o ano de 2005, foi quando Deus começou a falar com a gente que ia nos tirar daqui. E foi bem na época que eu estava à frente da igreja aqui. E a igreja estava crescendo muito, estava assim, um negócio assim, tremendo. Meu pai foi para o Ceará e falou que não ia voltar mais. Ele não queria mais voltar aqui para o Paraguai e passou a igreja para mim. E eu fiquei não apenas substituindo, porque meu pai sempre viajou muito, ele viajava, ia, voltava, e eu ficava substituindo ele. Mas dessa vez não. Dessa vez ele foi mesmo, ele falou para mim, ó, não vou mais voltar, não vou ficar aqui, etc. Vou abrir uma igreja lá, vou ficar por lá. Então foi quando ele foi para o Ceará e eu assumi a igreja aqui. E nesse período a gente trabalhando, aquele gás todo, a igreja começou a crescer. Amado, nesse momento Deus começa a falar com a gente. Que a gente ia sair daqui, que ia para outra nação e etc. E eu lembro de um pastor que ele veio à nossa casa, né? Já contei, quem sabe, em outros vídeos isso aí. E esse pastor, ele veio e ele falou assim... E Deus usou esse pastor para falar comigo e minha esposa. Ele falou, olha, Deus vai tirar vocês daqui, vai levar para uma outra nação e vai colocar uma obra na mão de vocês. E essa obra ela vai crescer e ela vai se multiplicar. E o pastor falou assim, eu vejo você, que esse trabalho vai ser tão grande, vai alcançar várias nações, vários lugares longe um do outro, não é perto. E ele falou, então eu vejo você tendo que atender esse trabalho de avião, você tendo que ir de avião para um lado, para o outro, para atender esse trabalho. Na época, não era a minha realidade, não é que eu me empolgava muito com o avião, a gente já viajava, várias vezes já tinha viajado de avião, né? Eu acho que na época até eu tinha recém feito uma viagem de avião, voltado, e assim, a gente sempre viajou, mas viajava de carro, viajava de avião, não era aquela coisa de, tem gente que é a primeira vez viajar de avião, viajar de avião é uma grande coisa. Isso não era grande coisa. Mas assim, o que ele falou pra mim de ter que ficar indo para um lado, para o outro, ir pra cá, irmão, aquilo dali não fez sentido, porque tudo que eu queria era estar parado no lugar. Eu queria estar cuidando de uma igreja no lugar. Eu não queria estar viajando por aí. E aquele irmão me falou, trouxe aquela palavra, né?
eu conversei com minha esposa, eu falei com ela, com a minha esposa assim, eu falei, ó, se for de Deus vai cumprir, tá? Com uma semana depois que esse pastor veio, trouxe essa palavra, Deus usa um jovem evangelista, ele vem e nos traz a mesma palavra. As mesmas palavras, certinho assim. E aquilo ali Deus começou a mover o nosso coração. O principal movimento foi da gente sair daqui do Paraguai, que nos custava bastante. E nós saímos daqui do Paraguai e nós fomos até a Bolívia, né? A fronteira da Bolívia. Quando nós chegamos na Bolívia, Deus começou assim, a trabalhar no meu coração em relação a me mostrar, né, a necessidade da Bolívia. Ficamos 8 meses na fronteira, depois nós fomos para Santa Cruz de la Sierra. O tempo na fronteira foi um tempo assim, de muita oração. Nós ficamos na fronteira por causa da minha filha, que estava para nascer, né? Nós fomos para a Bolívia e minha esposa estava grávida de 2 meses. Então, assim, minha filha não nasceu lá, nós retornamos aqui ao Paraguai, ela nasceu aqui no Paraguai. Mas o tempo na fronteira foi um tempo assim de oração, de orar ao Senhor, de clamar a Deus, de buscar de Deus uma revelação do que Deus... E Deus falou muito conosco. Durante aquele período de oração que a gente não sabia o que Deus estava fazendo, Deus começou a falar comigo, Deus começou a falar com a minha esposa, Deus começou a nos dar sonhos, Deus começou a nos dar revelação. A gente ia nos lugares, Deus usava pessoas, a gente estava lendo a Bíblia, Deus estava falando com a gente. Era assim, foi um momento assim de muito Deus falar, confirmar palavras. Foi um momento assim a gente estava sozinho, eu e minha esposa, ela grávida e a gente passando o nosso momento ali naquela nova nação, sabendo que a gente sabia que a gente não ia ficar ali na fronteira, a gente ia para Santa Cruz. Mas nós tínhamos que ficar ali até o momento de nascer, e o que Deus ia fazer, a gente não sabia ainda, a gente não tinha dinheiro suficiente para ir para Santa Cruz de la Sierra, mas a gente sabia que tinha que ir para lá. Então assim, foi todo esse processo, até que nós fomos para Santa Cruz. Quando a gente chega em Santa Cruz, novamente eu recebi a visita do meu cunhado. Então ele foi lá, ele levou uma quantidade de folhetos para mim, eu ainda lembro muito bem, foi o folheto da Gospel Sunrise. Falando nisso, nesse momento, a Gospel Sunrise ela parou de imprimir as literaturas, né? Mas eu recebi faz pouco tempo, aí não sei, uma semana, uma carta, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, né? Você olha a data do vídeo aí, tá? Vai que você vê esse vídeo muito... Mas faz uma semana atrás, né? Na data que eu tô gravando aqui esse vídeo, e o diretor falou que ia estar mandando uma quantidade de material para ele. Passei, né, nosso endereço, tudo. Ele vai estar mandando aqui material em espanhol e português. Mas eles pararam a impressão, né? Uma história muito bonita. Uma outra hora eu posso comentar, falar do vídeo, fazer um vídeo, né? Falar um pouco desse trabalho da Gospel Sunrise. Mas, irmãos, eu recebi uma caixa. Meu cunhado veio com uma caixa com 5.000 folhetos da Gospel Sunrise. Nós carimbamos aquele folheto. Fizemos um carimbo, carimbamos, e nós começamos a sair às ruas. Aquela primeira saída, eu e meu cunhado, a gente saindo das ruas para distribuir aquela literatura, foi um momento assim de impacto na nossa vida, sabe? Na minha vida, né? E nós saímos, eu lembro que eu saí mais ou menos, era de tardezinha para noite, e nós entramos na noite, pegamos numa parte central, até um pouco perigosa, mas a gente foi ali. E tinha muita gente, pessoas que estavam saindo do trabalho, né, fechando as suas lojas, os seus comércios, tinha prostituta, gente bêbada, etc. E a gente ali, e aquilo ali foi muito de impacto no meu coração. E terminou aquele material, meu cunhado se empolgou, mandou mais uma quantidade de material, ele veio para cá, para o Paraguai, e deu um jeito de mandar. E aí começou um processo. Meu cunhado, aquela empolgação de mandar o material que estava aqui, porque ele já tinha usado bastante material aqui, né, tá? E tinha material aqui, ainda aqui, né? E Deus falou muito forte com ele, no coração do meu cunhado, para mandar esse material para lá, irmão. Ele envolveu um irmão da igreja aqui, de uma cidade vizinha, que tinha umas caminhonetas, e ele levava esse material até a fronteira e mandava material para lá, e começou todo aquele processo de mandar material daqui do Paraguai lá para Bolívia. Ia pelo Brasil, chegava na fronteira de Corumbá, impactava tudo, colocava esse material no ônibus, no trem, e mandava, era mais no ônibus, né, que era mais tranquilo, o trem exige um monte de coisa, mandava para lá, e a coisa, olha, negócio assim, uma benção. E eu
trabalhando. Nesse período de tempo, que foi o ano de 2007, 2008, 2009 até 2010, final de 2009, né, que eu lembro foi bem 3 anos. A 2010 Deus já começou a mudar bastante o nosso ritmo de trabalho, mas nesse período foi quando Deus começou a falar conosco sobre o trabalho com a literatura, que até então a literatura para mim era para colocar o folheto, o carimbo e convidar pessoas para o culto. Mas nesse período foi quando Deus falou conosco que a gente não ia trabalhar com igreja na Bolívia, e Deus falou conosco que a gente ia trabalhar com muita literatura. Essa foi a primeira revelação que o Senhor nos deu, que a gente ia trabalhar bastante na área evangelística. Então nós assumimos essa palavra, é uma coisa que eu comento bastante, né? Você recebeu uma palavra de Deus, nós assumimos. Eu falei para minha esposa, ó, a gente vai fazer culto, a gente vai fazer Santa Ceia, nós vamos ter estudo bíblico, mas nós não vamos trabalhar, não vai ser o foco nosso trazer pessoas para cá, congregar e fazer isso aqui crescer. E Deus nem vai fazer isso aqui. Nosso foco vai ser trabalhar com o evangelismo. E nós caímos na rua trabalhando. Era eu e minha esposa, minha filha num carrinho de bebê, e era todo dia a gente saía para a rua para evangelizar. Santa Cruz é uma cidade muito grande, mais de 2 milhões de habitantes, tem muitas feiras, lugares de movimento. Era todo dia nós tínhamos um lugar novo para ir. A gente pegava o carrinho de bebê, fechava as mochilas com a literatura, e às vezes quando não dava a gente levava no táxi, pagava um táxi, ia no táxi, e chegava no lugar, fazia o trabalho, depois voltava de ônibus. Então, esse foi o começo do nosso trabalho. Deus foi dando palavras, né? Deus nos tira do Paraguai, começou a trabalhar com a gente aqui, leva para a Bolívia. Na Bolívia o Senhor falou com a gente que a gente ia trabalhar com literatura. Mas assim, só trabalhar com a literatura, como é que ia ser isso? Eu comecei a orar que tudo me angustiava. E aí depois Deus me deu uma outra palavra posteriormente, que nós íamos trabalhar com muita literatura, não era pouca literatura. E o Senhor falou que a gente ia apoiar outras pessoas. E eu imaginava aquilo assim, ó, eu apoiar assim 2, 3, 4 grupos assim, aquilo dali já era muito para mim, irmão. Eu não imaginava que o negócio ia ser tão grande assim. E aí Deus começa a cada vez mais falar. Deus ia nos dando, cada vez Deus nos dava outra palavra, ampliando a nossa visão de trabalho. E até que o Senhor falou para nós que a gente ia alcançar a Bolívia inteira. Depois Deus nos deu uma palavra que o projeto ia sair da Bolívia e ia alcançar outras nações. E foi quando Deus sabe, e até agora Deus tem feito isso. Deus tem falado da gente trabalhar. Hoje a gente está trabalhando com quantidades enormes de material. Se antigamente eu trabalhava mobilizando quantidade de 100 quilos, 200 quilos, 20 caixas, 30, 50, 500 caixas. Hoje eu quase, eu falo de mim, né? Hoje eu quase não pego mais essa quantidade de material. Aliás, aqui na realidade eu não pego, né? Aqui no Paraguai eu estou mais no trabalho pastoral, aqui na igreja. Mas assim, no projeto a gente fica mais na coordenação de quantidade enorme, de pedidos enormes de material, né? De toneladas de material, de containers com literatura, né? 20 toneladas, 10 toneladas, são os pedidos que a gente vai, né? E o trabalho tem crescido, vai crescendo cada vez mais. Conforme a gente vai, Deus vai nos dando os meios, vai colocando as pessoas certas no nosso caminho, vai nos dando a logística, né, de entrega. A gente vai criando, Deus vai fazendo isso aí, né? Colocando pessoas para a gente poder alcançar mais. A gente vai apresentando isso para as missões, elas vão acreditando nisso aí e vão colocando nas nossas mãos. A gente vai apresentando o trabalho, o resultado de trabalho, e aí a obra vai crescendo, né, cada vez mais. E tem sido assim. Foi quando e agora nós chegamos até aqui. Hoje nós estamos trabalhando bastante na Bolívia. Nós temos um coordenador local que é o irmão Naicher. Dentro do Brasil, do Paraguai, nós temos aqui o irmão Juliano, né? Ele também faz o trabalho de coordenação aqui, apoiando os evangelistas aqui no Paraguai. Nós temos também no Brasil, nós estamos dividindo o Brasil por regiões. No caso agora nós temos no sul do Brasil o irmão Moisés, né? Que está à frente da região sul, atendendo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e etc. E nós temos também no Brasil, na região Nordeste, atualmente, o irmão Assis, que está atendendo praticamente quase todo o Nordeste ali. O Assis já tem entrada de material, containers estão chegando lá. Esse ano mesmo está para chegar mais um container, assim.
O trabalho tem crescido demais e a gente fica fazendo a coordenação, o pedido do material, apresentando as informações de trabalho, etc. Então, mas assim, eu finalizo esse vídeo falando a você que nada começa grande, né? Você tem que ir, não é que você constrói, mas Deus na verdade vai te dando os passos e Ele vai ampliando. Deus, Ele te dá um passo aqui, você é fiel àquele propósito, está ali cumprindo aquilo ali, faz direitinho, buscando a Deus, a orientação de Deus, aí Deus amplia. Aí Ele vai te dar um pouco mais, aí vai indo e cada vez os passos vão aumentando, Deus vai te colocando mais pessoas à tua retaguarda. E assim, nada cresce grande, né? Se alguém tem um projeto grande, é porque lá atrás, há anos atrás, foi um projeto pequeno. Mas tem que começar pequeno, você ser fiel naquilo que Deus coloca nas suas mãos e você vai orando, né? Hoje eu vou finalizar comentando isso aqui. Hoje, qual que é o meu desafio? Desenvolver esse projeto no Brasil, nas principais regiões do Brasil, nos demais países fora do Brasil, em cada país desse, desenvolver as bases, deixar funcionando as bases. E hoje o meu maior desafio, agora, nesse exato momento, ao que eu oro, é desenvolver esse projeto na Europa, atendendo os países da Europa. Então, a necessidade ali na Europa é bastante grande, existem muitas barreiras, evangelistas entram em contato com a gente, mas a gente fica muito amarrado, né? Manda material para lá, some material, não chega material. Então, e fica aquela pressão, Peniel tem que desenvolver o ponto de apoio, Peniel tem que desenvolver isso. Então eu fico pensando, Senhor, o tempo está passando, né? A gente já poderia alcançar muita gente, a gente sem poder, não temos dinheiro para isso, não temos apoio financeiro para isso, não temos. Mas é isso aí, a gente fica olhando, orando e esperando de Deus a orientação, a palavra de Deus, para que na hora certa as coisas possam acontecer, amém? Está sempre em crescimento. O projeto, a obra de Deus está sempre em crescimento, né? E a gente precisa dar os nossos passos dentro da vontade do Senhor. Bem? Bom, um forte abraço. Deus abençoe. Se você quiser, deixa eu sair aqui desse carro, mostrar para você um pouco como é que tá o céu aqui fora, que amanhã vai estar muito frio, viu? Mas se você quiser receber informação, que tá quente, que esquentou aqui fora, aqui dentro do carro. Se você quiser receber informações do nosso projeto, é só você cadastrar seu e-mail. Eu estou sempre mandando informação aí do projeto, do programa de apoio por e-mail, tá? Tá aqui, o cadastro tá na descrição aqui. Primeiro, receba nossos informativos de missões. Aí tem um linkzinho, você clica, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Olha como é que tá o tempo aqui. Tá uma benção, né? Olha aí. A gente tem que despedir desse clima maravilhoso. Bom, um abraço, Deus abençoe a todos, até mais.